vamos dar início à mesa redonda Trabalho e Política, Perspectivas do Governo Lula. Terceiro Seminário do Trabalho, Perspectivas do Trabalho no Brasil. É uma mesa de encerramento de um seminário que já tem se tornado uma referência de encontro, de discussões sobre o mundo do trabalho na Unesp e na região. Antes de compor a mesa, eu gostaria de mais uma vez estar divulgando alguns livros que foram lançados neste seminário e que estão à disposição dos interessados no saguão da Unesp. Primeiro livro, Desafios do Trabalho, Capital e Luta de Classes no Século XXI, organizado por Roberto Leme Batista e Renan Araújo. O livro Limites do Sindicalismo, Marx, Engels e a Crítica da Economia Política, de Giovanni Alves. E eu gostaria também de estar divulgando o último número da revista Lutas Sociais, que tem um dossiê Trabalho e Capital. É uma revista interessante, também está disponível na livraria do Saguão da Unesp. Bom, vamos compor a mesa para esta atividade de encerramento. É com satisfação que neste plenário se encontram presentes não apenas estudantes da graduação e pós-graduação da Unesp, mas também lideranças sindicais, professores, enfim, um público interessado em discutir as perspectivas do trabalho no governo Lula. Para compor a mesa, eu chamaria a doutora Tereza Cristina Lins do Cavalcante, que é coordenadora geral da Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho do governo Lula. Chamaria o doutor Luiz Henrique Rafael, procurador do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região. Chamaria também Altamiro Borges, que é editor-chefe do Centro de Estudos Sindicais, que publica a revista Debate Sindical, que é uma das mais importantes revistas de sindicalismo no Brasil. E, para compor a mesa, o professor Dr. Marcos Melronho, da Unesp, do Departamento de Ciências Econômicas e Políticas da Unesp Campos de Maria. Bom, inicialmente, eu passaria a palavra para a doutora Tereza Cristina, que irá expor a proposta de reforma trabalhista deste governo. Eu quero cumprimentá-los, professor Giovanni, cumprimentar esta plateia, dizer que com muita honra que recebi a designação para representar o secretário de Relações do Trabalho, Oswaldo Vargas, neste momento tão importante da vida política do país e com especial atenção às relações do trabalho. Como os senhores sabem, constitui uma das diretrizes da proposta de governo do presidente Lula a reforma sindical e trabalhista. Exatamente nessa colocação, nesse grau de importância. Primeiro a sindical e depois a trabalhista.
E para fazer face a esse desafio, o Ministério do Trabalho foi chamado a colaborar com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que é composto por representantes da sociedade, dos vários diversos segmentos, capital, trabalho, informalidade, os excluídos, enfim. Procurou ser bastante abrangente essa composição. E esse conselho, neste conselho tiveram lugar 3 reuniões nos meses de abril e maio, num grupo temático sobre trabalho, composto por trabalhadores, representantes dos empregadores e dos empresários, Ministério Público do Trabalho, magistratura, alguns professores da Universidade de Direito de Brasília e da região. O objetivo qual era? Era que, postas principais questões dentro da organização sindical, que é aquela que contempla a organização sindical propriamente dita, a solução dos conflitos de trabalho e a forma de custeio dessas entidades, foram abertas em cada uma dessas reuniões para que se tirassem os nortes, as diretrizes sobre as quais se daria a discussão do Fórum Nacional do Trabalho, esse sim já conduzido no âmbito do Ministério do Trabalho, com uma composição tripartite, com representantes dos trabalhadores e dos empregadores e do Estado. Assim, concebido como uma forma do organismo internacional, a OIT, que é o nosso norte internacional. Então, eu acho que nesse momento, quando se começa essa discussão, o que primeiro se pensa é o diagnóstico desse mercado de trabalho, que podemos dizer que ele está sendo emoldurado pelo alto índice de desemprego, pela rotatividade da mão de obra, pela proliferação das atividades mal remuneradas, pelo aumento da informalidade, pela precarização do trabalho, por formas atípicas de ocupação, como por exemplo, e outras novas, né, como o caso do telemarketing, né? E essas modalidades de contratação de relações de trabalho associado aos processos de reestruturação produtiva e inovação tecnológica alavancam essa nossa discussão, ou seja, a discussão sobre a reforma sindical trabalhista. Por outro lado, do lado sindical, do mundo sindical, o que nós encontramos é que é uma pulverização da representação sindical. Porque nós não conseguimos dar um passo definitivo em direção à liberdade e autonomia sindical com a Constituição de 1988. O artigo 8º da Constituição foi tímido porque ele apenas conseguiu estabelecer a não interferência ou então a autonomia da organização sindical em relação ao Estado, que não pode mais determinar a categoria, nem fixar a base territorial, que isso é competência dos interessados. Mas, por um outro lado, manteve um outro pilar do sistema corporativo, que eu diria que é um dos mais tenebrosos, que é a contribuição sindical obrigatória, o chamado imposto sindical. Esse, ao invés, na Constituição de 88, ascende, ganha um nível, a importância, ela ascende, vai a nível constitucional, o que antes era apenas estabelecido numa legislação ordinária. Então, essa contradição entre a liberdade desejada e, ao mesmo tempo, o temor de romper com a organização sindical existente, nos faz conviver com uma realidade não propícia às relações coletivas de trabalho. É só a gente imaginar que as centrais sindicais, que são chamadas em todos os momentos muito importantes da vida nacional, em várias tentativas de concertação, como aconteceu na época do
do ministro Pazianotto, do ministro Doroteia, do ministro Walter Varelli, as centrais sindicais são chamadas à mesa para deliberar a respeito das reformas trabalhistas, mas essas mesmas centrais não têm personalidade sindical. Então elas também não podem negociar, não representam os trabalhadores no sentido sindical. E qual foi a consequência direta dessa modificação do sistema corporativo existente em direção a um sindicato quase autônomo, quase livre? É que nós, ao invés de termos um sindicato livre e uma unidade de ação, que é aquela que é sonhada e desejada pelo movimento sindical, nós tivemos uma pulverização da organização sindical, porque o fato do Ministério do Trabalho não mais controlar o enquadramento sindical, nem delimitar a base, o que a gente viu foi uma violência imensa, a proliferação de sindicatos não representativos. São essas entidades que foram criadas, muitas delas na calada da noite, sem assembleia, com o desmembramento de sindicatos já existentes, ou então apenas para a instalação dessas novas entidades com o fito quase que exclusivo do recolhimento da contribuição sindical. Então, essa realidade, o que nós vemos é uma baixa efetividade dos atuais direitos e garantias coletivas que poderiam ser melhor asseguradas por uma organização sindical livre, concebida, eu diria, como um modelo previsto na Convenção 87, em que estabelece basicamente a liberdade dos interessados se associarem ou constituírem organizações que possam representá-los, né? Outra coisa também que é importante colocar, que nos preocupa e que força também a reforma sindical trabalhista, é a baixa presença das entidades sindicais no chão da fábrica, dentro dos locais de trabalho. Porque apesar, essa sim foi uma conquista muito importante dos trabalhadores, apesar da Constituição Federal prever a representação sindical nos locais de trabalho, não houve ainda uma legislação que disciplinasse a efetiva participação dos trabalhadores. A outra questão é aquela que nós poderíamos enfrentar, é a negociação coletiva propriamente dita, né? As soluções compulsórias dos conflitos coletivos ainda é uma realidade. A gente fala mais na data base do que na negociação da categoria. E, em face da negativa de negociação por uma das partes, o conflito é submetido à Justiça do Trabalho, que profere uma sentença que vai substituir o acordo não celebrado pelos interessados. Então, esse, eu diria aqui em pinceladas gerais, é o quadro que moveu o governo, na época, então, o candidato, a propor uma reforma sindical e trabalhista. E por que primeiro sempre a sindical? Porque se acredita que sem uma organização sindical representativa e forte, capaz de defender os interesses coletivos ou os interesses individuais plúribus, nós não teríamos uma reforma trabalhista. Ao invés, nós assistiremos à precarização das relações de trabalho, que foi uma proposta que os senhores conheceram, ouviram, debateram nos últimos 2 anos, que era aquela do legislado sobre o negociado, né? Ao contrário, negociado sobre o legislado. Para que o contrato coletivo possa, de fato, modificar alguma norma legal, é necessário que os celebrantes desse contrato tenham legitimidade e representatividade para assumir essa proposta, para conduzir essa negociação. Então, o objetivo, nesse momento, do governo federal é, antes de mais nada, promover a democratização das relações de trabalho. Nós preferimos falar da democratização, de um modelo sindical
que favoreça, que contemple a liberdade e a autonomia, ao invés de colocarmos a questão sobre unidade e pluralidade. Porque dentro de um modelo livre e autônomo, é possível se alcançar a uma unidade de ação. Mas o inverso não é verdadeiro. Então, a segunda coisa que se deseja é atualizar a legislação trabalhista, isso já num segundo momento, quer dizer, superada a reforma sindical, passaremos então à discussão da legislação trabalhista, de modo a adequá-la às exigências do desenvolvimento nacional, né? E modernizar as instituições, no caso, a Justiça do Trabalho, de modo a conseguirmos agilidade no trato das questões trabalhistas. Essa modificação da Justiça do Trabalho, ela seria basicamente em dois sentidos. Um primeiro, para ampliar sua competência, de modo que ela pudesse apreciar todas as questões sindicais e intersindicais, denúncias contra fraudes contra o fundo de garantia, ou até mesmo lesões, questões penais, que hoje são submetidas à justiça comum. E aí nós assistimos com frequência sentenças impróprias, porque são juízes que não estão habituados a lidar com a questão trabalhista e sindical. E sobre o outro aspecto, é um enfoque sobre o poder normativo da Justiça do Trabalho. O que se deseja é que os atores sociais estejam aptos a celebrar os contratos que vão reger as relações cotidianas de trabalho. E não que eles abdiquem desse direito para que o Estado, né, promova e aplique, determine quais serão as normas que vão reger as relações de trabalho, quer dizer, eliminando a aproximação. Nesse momento que se visualiza um fortalecimento dos instrumentos de autocomposição dos conflitos coletivos de trabalho, que é uma maneira de fomentar o diálogo social, né? E conseguirmos uma justiça social efetiva. Como é que a gente vai conseguir isso? As estratégias são as seguintes. Primeiro, vamos promover um amplo debate sobre a reforma sindical e trabalhista, visando forjar um consenso em torno desses projetos que serão, então, posteriormente encaminhados ao Congresso Nacional. Nós acreditamos que quando o governo encaminha um projeto que foi precedido de um amplo debate com a sociedade, ele terá muito mais legitimidade para fazer essa proposta em defesa desse projeto, do que simplesmente, como vimos no passado, alguma coisa que foi concebida dentro dos gabinetes e depois sim apresentada à sociedade. O Fórum Nacional do Trabalho, então, ele vai abordar detalhadamente os assuntos relativos à representação sindical, negociação, solução dos conflitos, as condições de contratação, remuneração do trabalho, órgãos de regulamentação e as outras questões mais específicas. A proposta de composição do Fórum, como eu já disse, ela é tripartite. Teremos grupos temáticos que enfrentarão esses assuntos que eu lhes falei. Esses grupos temáticos são compostos por 21 membros, sendo assim dividido um mediador e um relator, esses indicados pelo Ministério do Trabalho, 6 representantes dos trabalhadores, 6 representantes dos empregadores, 6 representantes do governo e 3 representantes de outros setores. Isso considerando que há um nível muito grande de informalidade e por trabalhadores organizados em cooperativa, enfim. São essas pessoas que o Fórum pretende chamar. Essas várias comissões temáticas, esses grupos temáticos, elaborarão relatórios que serão submetidos a uma comissão de sistematização, também composta por 21 membros, e na mesma composição, 6 trabalhadores, 6 empregadores, 6 representantes do governo, 3 de outros setores, e
caberá a essa comissão de sistematização a elaboração da proposta a ser encaminhada ao Congresso Nacional. Essa proposta vai ser apresentada a uma plenária com 60 membros, composta por 21 representantes de cada um daqueles segmentos que nós já falamos e mais 7 representantes dos outros setores. Esses grupos temáticos, eles serão distribuídos também nas regionais, tendo com as delegacias regionais o trabalho em cada uma das unidades da federação, a competência para coordenar o debate local. Nós acreditamos que esses debates terão lugar entre junho e agosto, simultaneamente às demais atividades do fórum. No mesmo período, podem ocorrer seminários ou workshops ou algum debate específico sobre um tema que mereça uma atenção mais aprofundada. Os temas que serão apresentados, foram extraídos daquela reunião que eu falei, daquelas reuniões que eu lhes disse, havidas no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, sobre o tema organização sindical, enfrentaríamos 4 assuntos: o modelo de organização, representação e representatividade, garantias sindicais e sustentação financeira. Alternativa ao modelo hoje vigente, né? No que diz respeito à negociação coletiva, enfrentaríamos a estrutura e níveis de negociação, os atores e os instrumentos, os conteúdos da negociação e a relação com as normas jurídicas vigentes. E com relação já no segundo momento, no que se diz respeito à reforma trabalhista, então será enfrentada a questão da legislação do trabalho, as normas constitucionais e infraconstitucionais, as normas sobre inspeção do trabalho, as normas sobre saúde e segurança do trabalho. Enfrentaremos também a questão da composição dos conflitos, como se dariam os conflitos individuais e coletivos nesse novo modelo que estaria sendo construído, né, desenhado, os instrumentos de conciliação, mediação e arbitragem, o papel do Ministério do Trabalho e o papel da Justiça do Trabalho. Existe ainda uma proposta da discussão de outras formas de trabalho, como o cooperativismo, o empreendedorismo, a informalidade, as especificidades da microempresa. Mas, dada a importância desses temas, foi criado um novo grupo temático no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social que vai tratar dessa questão. Então, ela vai ser retirada do âmbito do fórum e tratada pontualmente dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Basicamente, é esse o desenho que foi concebido pelo Ministério do Trabalho, sob a coordenação da Secretaria de Relações do Trabalho, para alavancar essa reforma que necessária e que tarda. E nós não podemos postergá-la mais. É isso que eu tinha a colocar para começo de conversa.